A sintonia certa é aqui. Rádio Unialfa, 24 horas no ar. Acesse unialfa.com.br e dê o play. Olá, meus amigos, tudo bem? Já estamos chegando com mais uma edição aqui da Rádio Unialfa, sintonizada com você. Que bacana ter a sua companhia. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, obrigado por você participar sempre conosco. Que bacana, né, gente? Olha, sejam bem-vindos à Rádio Unialfa, sintonizada com você. Esse projeto tem como objetivo ampliar a comunicação entre a instituição e também os alunos. Desta forma, promovemos aí uma programação extremamente conectada com aquilo que acontece na Unialfa. Muita música, entretenimento, informação, entrevista. É sensacional. É bom ter a sua companhia por aqui, tá, gente? E você pode acompanhar também pelo YouTube, pelo Spotify e pelo site da Unialfa. E aí, gente? E aí, você, aluno? Está em dia com as suas aulas em EAD? Está em dias? Olha, é importante lembrar que todas as disciplinas online fazem parte da matriz curricular obrigatória, ok? Então, o acesso regular, a entrega de atividades e a realização de provas com média para aprovação é fundamental para concluir sua graduação. Combinado aí? Tá dado o recado, então. Muito bem, olha, depois desses avisos aí, agora sim o programa vai começar. O tema de hoje é diversidade, preconceito e autoaceitação. Assunto que também entra na aceitação dos pais e também da sociedade. Apesar de estarmos em constante evolução, tecnologia e social, viver em sociedade não é tão simples assim, né, gente? Olha, uma das grandes dificuldades da convivência social é a falta de respeito e tolerância com a diversidade humana. Contudo, se aceitar também não é um passo simples assim. Então, para conversar sobre isso, convidamos aqui a estudante do 4º período de Psicologia, Rafaela Cândida. Ao lado dela, o estudante do 5º período de Psicologia, o comunicador, o locutor Augusto Brandão. É uma honra tê-la aqui. Primeiro, eu quero cumprimentar, então, a Rafaela Cândida. Oi, Rafaela, tudo bem? Oi, boa noite, tudo bem? Tudo bacana. Seja bem-vinda. Olá, Jota. É um prazer imenso. Estamos aqui na Alfa, Rádio Alfa, fazendo aí mais um programa junto contigo aí, é sempre um prazerzaço. E hoje, claro, com o nosso convidado especial, a Rafaela, hein? Rafaela Cândida, ela que está no 4º período de Psicologia. Rafaela, primeiro agradecer você pela disponibilidade de vir à emissora, que está no estúdio aqui na Rádio Unialfa, para esclarecer esse tema tão importante, tão pertinente, né? E às vezes até polêmico, né? E vamos começar então, vamos trazer a primeira pergunta. Como você lidou com o processo de autoaceitação, Rafaela? Foi um processo muito difícil, né? No começo nada é fácil, Sim. Tudo com o tempo e tudo depende, né? Nós que somos estudantes de psicologia, tudo que a gente vai fazer tem um depende antes. De princípio, você ter essa autoaceitação é muito complicado, passa muita coisa na sua cabeça, você tem uma crise de identidade, você não sabe o que você para onde você vai, o que você está fazendo aqui nessa vida e tudo mais. E esse quesito de orientação sexual, de você gostar de uma pessoa do mesmo sexo que você, ou das duas pessoas, né, tanto do sexo oposto quanto do mesmo sexo que você, traz, assim, muita coisa na sua cabeça, porque você não consegue digerir essa informação, tem muito preconceito vindo do lado de fora. Essa autoaceitação é base de terapia, de você conseguir entender o que você está passando no seu dia a dia, se isso tem uma influência na sua vida, tanto profissional quanto em todos os âmbitos que você tem. Então, cultural, social, isso, na religião. Sim, na religião principalmente. Porque tem muitos tabus. Tem muitos. Né? Muito, muito mesmo. Então, é o tempo e você entender que você é assim e que tá tudo bem você ser assim. Não tem uma regra, uma risca, uma caixinha que você tem que se enfiar para caber. Porque a sociedade, ela impõe isso. Ela impõe que você tenha um padrão normal, um padrão de corpo, um padrão de cabelo, um padrão de altura, um padrão de tudo. E a orientação sexual também entra nesse padrão. Na religião, na sociedade. A pessoa que ela é LGBT, quem é mais, ela não é incluída em todas
em todos os grupos sociais, não são incluídas. Sim. Então, passa por um processo muito, muito difícil de autoaceitação. E o pior não é você receber a aceitação de outra pessoa. O pior é você entender que você é assim, que sim, você gosta de outra pessoa do mesmo sexo que você e que tá tudo bem você gostar e que isso não é uma coisa que vai te inibir de chegar em lugares altos ou te despreparar para alguma coisa. É uma coisa que é normal, é comum e você tem que entender que isso é bom. Não é uma coisa ruim. Quando você fala num processo muito difícil, né, Augusto, é um processo muito difícil mesmo. Muito, Jota. Como que você vai aceitar, absorver tudo isso, falar, poxa, é eu e pronto, acabou. Agora, o que vem lá de fora, eu vou absorver e levar a vida com tranquilidade. Como que você vai lidar com essa diversidade aí, nesse sentido aí? Você pode até mencionar aí e ampliar essa pergunta a Rafaela ou Augusto. O que você vê nesse sentido aí? Jota, quando a gente fala em diversidade, a gente tem que entender que já é um fato, já é um acontecimento, é uma realidade e que, já diz até a frase, né? É melhor aceitar. Então, quando você tem essa aceitação por dentro da sociedade, do seu aspecto de entender culturalmente, socialmente, eu acho que tudo vai evoluindo e realmente você vai começando a entender o próximo. Porque, como a Rafa já falou, às vezes o difícil não é a aceitação do outro, não é a aceitação da sociedade, mas você passar por esse processo. Porque quando você passa por esse processo e começa a entender primeiro você, aí provavelmente você começa a entender o outro também. Porque eu parto do princípio muito lógico assim, Jota, que a partir do momento em que eu não entendo você, eu também estou sendo incompreensível. Entendi. Então, assim, a gente trazendo isso para a nossa realidade, porque eu não tenho obrigação de achar que o outro tem que ser igual a eu. É verdade. Entende? Então, acho que a gente partindo desse princípio, a coisa funciona melhor. Mas eu queria dizer no sentido, Rafaela, como aceitar, como encarar o preconceito, como encarar essas flechas que virão, né, quando você aceita o que você é, o que você quer ser. É quando você sabe a sua identidade, né? Quando você tem a plena convicção do que você é e você se aceita assim, você não liga tanto para o que as outras pessoas falam. Cria ou um escudo e... Isso, você você tem essa defesa. Então, você não Natural essa defesa. Mas é porque como nós, tipo assim, sofremos muito preconceito, com o tempo, se acostuma. O que pode ser primordial nesse processo? Terapia. Terapia? Não tem nem como não Terapia. falar de terapia. Você teve crise de identidade? Demais. Nossa, todo mundo tem uma crise de identidade. Não só a pessoa que é né, homossexual, mas a pessoa em si, normal, ela tem essa crise de identidade. Porque você fica se perguntando o que eu sou, por que eu vim nesse mundo, qual que é o meu propósito nesse mundo. É verdade. E a questão da orientação sexual também pega muito nisso, mas todo mundo tem crise de identidade. E é você ter essa autoaceitação do que você é. Por exemplo, eu sou alta, ok. Eu vou gostar de ser alta. Eu sou mais gordinha? Ok. Eu sou gordinha, eu já nasci assim e tá tudo bem. Pois é, mas eu já vi críticas, alguém chegava com preconceito, a pessoa chegava, falou isso, aí você acha que é fácil aceitar, fazer igual aquela frase daquele humorista, né? Você acha que é fácil ser feio? Como é que é? Isso é bonito ser feio, né? Não tinha uma frase assim? Você acha que é bonito ser Batoré, feio, né? Você acha que é bonito ser feio? Não é fácil, né? Então, aceitar, né? Você aceitar e... Então, às vezes a pessoa fala, poxa, mas não é fácil também para mim lidar com esses preconceitos. É muito difícil. Agora, em relação aos pais, lidam com os filhos diante de determinadas situações, como que é essa situação? Para fechar a nossa É muito complicado também. E depende muito também da criação da criança e dos pais com essa criança. Tem pais que têm pensamentos muito abertos e conseguem super lidar com a situação, que é uma coisa muito tranquila. Isso ajuda muito no desenvolvimento da criança. A criança não desenvolve nenhuma ansiedade, nenhuma depressão, porque a maioria de casos de depressão são de crianças que sim, crianças, adolescentes que se identificam, né, nesse público homossexual e sofrem esse preconceito e acaba desencadeando suicídio, que são coisas assim horríveis. Quando o pai e a mãe aceitam,
fica mais leve para a pessoa? Muito, muito. Bem mais leve, porque a pessoa ela precisa de um apoio. Precisa de um apoio, é verdade. Porque eles tem muito essa divisão de olhares. Então, assim, principalmente se você já tem essa dificuldade de autoaceitação, pensa se seu pai e sua mãe não te aceitar. É verdade. Jota, como eu estava falando anteriormente, da questão da aceitação, algo muito interessante é o seguinte. Antes a gente pensava, hoje a gente é adulto, mas a gente pensava, o mundo perfeito é quando eu era criança. Só que isso já não é mais realidade. As crianças, principalmente brasileiras, estão num nível de ansiedade, algo assim, gritante. Sim. E dentro de toda essa questão, está realmente as dúvidas que começaram a surgir devido à dinâmica do mundo, a rapidez que tudo acontece. Então, essa galerinha está sofrendo muito e muitos pais não estão nem observando. Então, a realidade que a gente traz quer resolver as coisas também. Tudo rápido, né? Tudo a tempo e a hora, é verdade, situação delicada mesmo. Mas quando a gente tem o apoio do papai, da mamãe, dos familiares, dos amigos, as coisas vão fluir mais natural, né? Com certeza. Estamos no mundo moderno, né? O mundo... Depende. Depende. Nem em todas as situações. Temos muitos tabus ainda para serem quebrados. Quebrar esses paradigmas aí, né? Isso. Ô, Augusto, obrigado pela sua presença. As considerações finais do Augusto, nosso comunicador. Se quiser fazer alguma pergunta também para ela, fica à vontade. Na verdade, aqui eu só quero agradecer, Jota, por mais um programa que a gente participa junto. Tive a honra aqui de convidar a Rafaela e ela está junto conosco. É uma mina brilhante, realmente. Tem muita coisa aí para ela falar realmente sobre toda essa questão. Sim. Ela realmente já passou por experiências assim bem interessantes e foi um prazer, Rafa, estar contigo aqui no estúdio. Igualmente, gente, eu só tenho a agradecer. Foi uma honra. Nunca tinha participado, fiquei um pouco nervosa, mas foi ótimo. Olha, o comunicador aí, estudante de psicologia, 5º período, Augusto Brandão, tem uma bela de uma voz, né? Tem. Lá. Excelente. Você precisa participar mais vezes com a gente. Todas as vezes que você acionar, as portas estarão abertas para você. Tá bom, Augusto? A gente só agradece. Obrigado. Rafaela, obrigado pela sua presença aqui, ter falado de um tema tão importante, pertinente aí para os estudantes e também os alunos aqui da Unialfa. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Pode me chamar mais vezes. Então vamos pedir aqui uma música, né? Qual o seu gosto musical aí? Olha, eu gosto muito de MPB. Eu quero pedir Girassóis, de Iveson. O Augusto também tem direito, né? Pode pedir uma música. Eu sou mais simples. Eu vou junto com a Rafa. Essa música aí tá muito boa, pedida. Pode repetir o nome dela? Girassóis, Iveson. Iveson. Ô, Daniel, por gentileza, mais uma vez, obrigado e as portas estarão sempre abertas. Obrigada. Obrigado nós. Abraço.